criadores na arte de fazer música e instrumentos. Esse conteúdo está no livro de vocês, lá nas páginas 42 e da 46 até a 51. Ele está espalhado assim pelo livro, então eu juntei esse conteúdo e fiz os slides aqui, tá certo? Mas se vocês quiserem, eu coloco aqui as páginas, que é para vocês saberem que é um conteúdo que está no livro de vocês e que vocês podem utilizar o livro para consulta, caso tenham alguma dúvida sobre esse conteúdo mais à frente, tá certo? E aí a pergunta que é colocada aqui é: como se faz um instrumento musical? Como é que se faz um instrumento? Porque semana passada a gente estudou algumas classificações de instrumentos. Mas essa semana a nossa discussão é como é que se faz um instrumento? Como é que surgiu essa ideia de criar sons de uma forma artificial para produzir música e tudo que a gente tem hoje? Vocês já pararam para pensar nisso? Os instrumentos musicais, eles podem ser construídos de muitas formas. E dentre essas formas, existem alguns métodos ancestrais de construção que envolvem toda uma preparação ritualística e a consagração do instrumento. Então existe, por exemplo, uma ligação muito forte entre algumas religiões com a produção de instrumentos musicais. Existe questões de famílias que se baseiam nessa tradição de serem criadores de instrumentos, entre muitas outras coisas. Os construtores e os inventores de instrumentos musicais, eles começaram a ser chamados de luthiers. E essa palavra, ela faz referência porque ela era utilizada antigamente para aquelas pessoas que construíam e consertavam alaúdes. Alaúde é um instrumento musical, que no caso é esse aqui, que está nessa imagem. As pessoas que construíam e consertavam esse instrumento, elas passaram a ter esse nome, luthiers. E mais tarde, esse termo, que inicialmente era usado para esses construtores de alaúdes, passou a ser utilizado de uma forma mais geral para todas as pessoas que trabalham com instrumentos de corda, assim como o alaúde, que o alaúde também é um instrumento de corda, mas aí passou para ser usado para construtores de violão, violino, violoncelo, entre outros instrumentos lá que são categorizados como instrumentos de corda. E aí aqui traz uma informação sobre o Antonio Stradivari, que foi um construtor de violinos. Ele e a família dele foram repassando essa tradição. E aí aqui tem algumas informações sobre a rabeca, que também é um instrumento de cordas e até hoje ainda é construído, Hoje existem outras formas de se construir instrumentos musicais, mas a princípio todos os instrumentos eram construídos passo a passo, Uma pessoa ficava lá responsável, ela ia testar, ela ia fazer ela fazia os cortes na madeira e toda essa parte de construir o instrumento. Hoje em dia isso é mais dividido, já existem máquinas que fazem o corte lá do violão, do violoncelo, mas ainda existe uma tradição muito grande em torno desses instrumentos, É tanto que hoje, se você for comprar um instrumento produzido à mão, ele é caríssimo. E aqui tem algumas informações sobre a rabeca, que é um instrumento de origem árabe, e ele é usado desde a Idade Média. Ele também aparece aqui no Brasil, e durante muito tempo ele foi encontrado de norte a sul sendo confeccionado por artistas populares em comunidades rurais. E dentre esses criadores, existia também uma função desse instrumento lá na parte religiosa também, tá certo? Então ela era tocada em manifestações populares e religiosas desde muito tempo atrás, desde o tempo das colonizações, quando chegaram lá os portugueses, e a construção dele, toda a forma de afinação muda de acordo com a região de origem. E ultimamente ela tem sido difundida por músicos populares, que também
a gente tem uma disseminação dos instrumentos musicais por meio daqueles músicos que tocam esses instrumentos na rua. Muitas vezes a gente acaba tendo contato com instrumentos que a gente nunca tinha ouvido falar no meio da rua. E hoje em dia também muitos músicos estão trazendo, principalmente esses instrumentos mais antigos que ficaram apagados durante um determinado período de tempo, e eles estão trazendo de volta, né, para que a gente possa também apreciar o som desses instrumentos. E dentre esses criadores, né, de rabeca, tem o mestre Ari, que foi um grande artesão das construções de instrumentos populares. E dentre esses instrumentos que ele produzia estava a rabeca, né? E aí aqui tem o nascimento dele e falecimento, 1937 a 2015. Então, ele faleceu faz pouco tempo, né? Mas ele ficou conhecido como Mestre Ari por causa dessa produção, né? À mão mesmo, artesanato, desse instrumento. Essas informações, a grande maioria, eu peguei lá do livro de vocês, né? Que vai falar sobre os primeiros luthiers, porque lá estava um pouco confuso devido às informações. Tem uma informação aqui e outra lá, 10 páginas à frente. Então eu juntei aqui primeiro as informações sobre os luthiers. Sabe-se que os povos muito antigos utilizavam a música como um ritual sagrado diante dos fenômenos da natureza. Eles cantavam para pedir proteção, para pedir chuva, para pedir sorte na caça, agradecer, para diversas outras coisas. Então, na religião é muito comum essa coisa de entoar músicas, de pedir, fazer pedidos aos deuses por meio da música. Isso não só no cristianismo, que é uma das religiões mais comuns e mais difundidas no Brasil, mas também em outras religiões, né? Se a gente for observar, por exemplo, a cultura indígena, as religiões indígenas, a gente vai ter uma frequência constante de uso de instrumentos musicais nos rituais que são feitos lá para os deuses das culturas indígenas, né? Também os povos aborígenes lá da Austrália, entre outras culturas, costumam utilizar a música juntamente com essa parte das preces religiosas, dos cânticos religiosos. E a religião, sem dúvidas, é um dos grandes difusores da música também. E com o tempo, a música passou a ser difundida também para as culturas de massas, para as outras coisas, né? Para além da religião. Mas existe uma ligação muito grande entre a música e essa coisa do sagrado, do religioso mesmo. Então, é importante que a gente sempre tenha em mente também essa presença da música com a religião. E não só a religião cristã, mas também outras religiões para além do cristianismo, certo? E aí aqui a gente também tem um outro instrumento que ele é fabricado manualmente, que é a ocarina, né? A ocarina, aqui é um exemplo de ocarina indígena. A ocarina é um tipo de flauta forjada pelo barro e pelo fogo. Então é um instrumento também que é muito, muito artesanal. E aqui tem até uns enfeitinhos, né, umas coisinhas. Então você vê que existe uma beleza na criação do instrumento, né? Aquela pessoa que cria um instrumento, ela se preocupa também com a estética do instrumento. Os luthiers, né, eles também se preocupam com a estética do instrumento. Eles não se preocupam somente com o som que vai fazer, mas eles se preocupam também com o formato do instrumento, se ele está anatomicamente bom, né? Se para você segurar ele está num tamanho perfeito, ou se ele tem algum problema. Então é uma ciência, essa criação de instrumentos é uma ciência. Essas ocarinas, essa aqui é indígena, né? Mas as ocarinas, elas são presentes em diversas culturas e ainda são produzidas até hoje, né? Vários povos do mundo têm diferentes ocarinas feitas de porcelana, terracota, madeira ou mesmo pedra, né? Então a gente vê que essa ideia de se criar esse instrumento de sopro, que é a ocarina, ela foi uma ideia que surgiu em diferentes culturas
que não tinham nenhuma ligação e que existiram ao mesmo tempo, né? Naquele tempo não tinha uma forma de divulgar, de eu chegar aqui, olha, eu criei esse instrumento, e aí outra pessoa ir lá e criar do outro lado do mundo. É uma ideia que surgiu espontaneamente em diferentes povos. E isso também é interessante porque a gente vê a necessidade do ser humano de criar instrumentos musicais, e isso diversos seres humanos. Então, é também interessante pensar um pouquinho sobre isso, né? E aí a ocarina, ela aparece lá num desenho, talvez você já tenha ouvido falar, já ouviu, Gisele? Conhece esse desenho aí? Esse jogo? Não, nunca vi não. Esse jogo aqui, é porque aqui tá na versão mais antiga dele. Mas esse jogo aqui, ele era muito famoso lá no tempo da minha infância e adolescência, que ele vinha no Nintendo. Isso, mas esse Nintendo aí era o antigão, que a gente ia nas locadoras e jogava. Então, é o Legend of Zelda. Hoje em dia, esse jogo, ele tem umas versões mais modernas, né? E é muito comum. Mas, lá na lenda do Zelda, existia a Ocarina do Tempo, né? Então, é também esse instrumento, ele aparece também na cultura de hoje, né? De outras formas. Então a gente tem a presença desse instrumento aparecendo em um jogo também. Isso é uma forma de diálogo entre o passado e o presente, né? No caso, porque a gente vê a presença desse instrumento também em uma forma de entretenimento mais atual, né? E aí na China também tem uma espécie de flauta de cerâmica que é parecida um pouquinho com a ocarina, mas o nome dele é chun. O nome dessa flauta é chun. E ela tem o formato de um ovo com um orifício no centro. E o músico, ele sopra, né? E vai tampando os furinhos, que ela tem 8 furinhos com os dedos, e assim vai criando sons, né? É uma flauta também, mas com essa estética de ser parecida com um ovinho, que é essa que está aparecendo na imagem, né? O instrumento chun, o nome dele. E aí aqui tem uma ligação entre som, natureza e cultura, né? Porque muitos dos instrumentos musicais que a gente tem hoje, eles foram inspirados em sons da natureza, né? Em que momento alguém pensou, olhou para alguma coisa na natureza, olhou o vento, olhou o mar, olhou alguma coisa caindo, a chuva, e parou para pensar, nossa, esse som é legal, vamos tentar fazer sons também, né? E aí os seres humanos passaram a fazer essa brincadeira de criar sons. Então a paisagem sonora da floresta, ela inspirou o surgimento de diferentes instrumentos musicais, dentre eles tambores, maracas, reco-reco, né? Então às vezes o ser humano olhava ali e via alguma coisa algum som sendo gerado pela fricção de coisas na natureza, né? O atrito. E aí eles passaram, nossa, a gente pode fazer isso também. Então talvez alguém viu lá um chocalho, uma cabaça, e aí começou a bater, e aí a partir disso foi se criando música, né? Além disso, os apitos que imitavam os cantos de pássaros são os primeiros registros, né, de instrumentos musicais que a gente tem, que são bem vinculados à natureza. E aí o ser humano vai utilizar coisas que vão surgindo também para criar, né? Então, depois tem o surgimento da energia elétrica, que vai fazer uma verdadeira revolução nessa parte de criação de instrumento musical. Mas, a princípio, o grande carro-chefe da criação dos instrumentos musicais era a natureza, né? Era a cultura. Às vezes a música era criada a partir de, por exemplo, danças, né? Que quando as pessoas dançam, que elas batem o pé no chão, por exemplo, aquilo faz sons. E quando várias pessoas batem o pé no chão ao mesmo tempo, são sons diferentes que vão sendo gerados, né? E aí os seres humanos também utilizavam como uma outra fonte de sons, fonte de música, o próprio corpo. Então era essa batida, né, de você
começar a bater alguma coisa, bater palma, e você perceber o quanto que esse som poderia ser utilizado para criar música. Então existem esses instrumentos que imitam os sons dos pássaros, né? E alguns instrumentos de cordas emitem sons que podem ser relacionados às vozes da natureza, como por exemplo, o som da água que corre entre as pedras de um rio. Talvez algum ser humano pode ter observado isso e ter percebido uma potencialidade de instrumento para ser criado ali. E aqui fala também sobre um outro instrumento que é também uma flauta, né? Que é chamada de iridina. E aí aqui coloca também um outro ponto importante, que é sobre a materialidade, né? A materialidade das coisas da natureza se desdobra nas mãos hábeis de alguns povos indígenas, e eles constroem, por meio de materiais da própria natureza, instrumentos musicais, como chocalhos, que são feitos de cabaça e semente, como as flautas, que são feitas de bambu, entre outras, né? Então, aqui tem um exemplo de um instrumento que ele é feito aqui dessa forma. Tem uma explicaçãozinha sobre ele no livro de vocês, que ele se chama iridina. E esses instrumentos eles são muito frequentes, né? E no livro de vocês também traz uma lenda que fala sobre a origem dos instrumentos, né? E aí essa lenda, que é chamada Wakati, ela conta que o povo tucano, há muito tempo atrás, falava da existência de um ser que era assim, ó, cheio de buraquinhos. Era um personagem, né, da cultura indígena, que era um corpo cheio de furos por onde o vento passava e ressoava um som que encantava as mulheres e as levava embora. E aí, quando esse Wakati morreu, nasceram no lugar onde ele foi sepultado as palmeiras. E aí é delas que o povo dessa comunidade tucano faz os instrumentos de sopro. Então, existe também uma mística em torno da criação dos instrumentos musicais, que às vezes são criados mitos ou lendas em torno dessas criações, né? Então, como foi que surgiu essa flauta? Aí o pessoal contava lá essa história. Existia um ser chamado Wakati, que ele era cheio de furinhos. Um dia os homens se zangaram e foram atrás dele, porque ele estava encantando as mulheres e levando para a floresta. E aí mataram ele. Quando mataram esse ser, no lugar onde ele morreu, onde ele foi sepultado, nasceram palmeiras, e essas palmeiras passaram a ser utilizadas como instrumento de sopro. E assim foi surgindo a história das flautas. Então também existem essas histórias em torno da criação dos instrumentos. E hoje os músicos eles já têm muitas outras formas de explorar os instrumentos, né? Além de criar instrumentos parecidos com os que já existem, também existe a criação de você, como foi falado na aula passada, transformar tudo à sua volta em instrumento musical, né? E aí tem um grupo chamado Wakati, que comemora justamente essa criação indígena, essa ideia indígena desse personagem chamado Wakati. E aí esse grupo musical tomou esse nome para eles, né? Já que eles eram também um grupo que criava a partir de coisas da natureza e principalmente instrumentos de sopro. E aqui tem algumas informações sobre o grupo, mas eu vou passar. E além disso, também tem um outro grupo que trabalha com experimentação musical chamado GEN. E o GEN, ele é um grupo musical que surgiu em 2003 e cria também instrumentos, e além de criar os instrumentos, ele faz instalações nos shows. Então eles transformam o show deles como se fosse num grande ateliê desses instrumentos e exploram os instrumentos que eles criam, né, com diferentes coisas. Você vê aqui, por exemplo, a presença de coisa de ventilador aqui, roda de bicicleta, e tudo isso eles vão transformando em potencialidade de criação musical, tá certo? São duas bandas brasileiras, né? 2 grupos musicais brasileiros, que são citados pelo livro de vocês. A Wakati, que é inspirado lá na lenda, e esse grupo chamado GEN,
que significa Grupo Experimental de Música, que é esse onde eles fazem essas apresentações realmente colocando os instrumentos ali e criando ali na hora, né? E aí a música acaba sendo colocada em conjunto com a linguagem visual, porque ao mesmo tempo que você tem a experiência sonora de ouvir os instrumentos, você tem a experiência visual de observar aquele cenário no qual eles criam as músicas, né? E aí eles utilizam esses materiais em comuns, entre outras coisas, e fazem toda uma participação. Mas vocês podem ver esse conteúdo mais a fundo, né? Conhecer melhor essa banda. Depois vocês vão poder entrar em contato com esses slides, né? Que eu vou postar lá. E vocês podem também olhar no livro de vocês para estudarem melhor esse conteúdo. Então aqui é só um direcionamento desse conteúdo que está lá, nas páginas que eu já especifiquei. E a atividade de vocês são só 3 questõezinhas, que a primeira é o que você aprendeu sobre a profissão de um luthier. Você vai escrever, né, o que é lá o luthier. Se você tiver dúvida, você volta lá ao slide. Você acha que apenas profissionais constroem instrumentos musicais? E aí você vai dizer sim ou não e vai explicar, né, o que você acha, por que você acha que sim ou por que você acha que não. E em terceiro, o que você achou das produções dos grupos de música brasileiros, o ACAT e GEM. Então você vai falar um pouquinho sobre o que você achou desses 2 grupos aí, que é o ACAT, que faz referência à lenda indígena, e o GEM, que faz essas experiências aí no palco mesmo com os instrumentos musicais, tá certo? São essas 3 questõezinhas. E é isso, a nossa aula